Pessoal, mostrar para vocês agora uma outra ferramenta do Excel que é bem legal. Se chama texto para colunas. O que significa essa ferramenta, texto para colunas? Ele, no português claro assim, ele quebra as informações. Então, vou mostrar na prática para vocês. Ele separa as informações, ele separa o texto. Por exemplo, coisa bem simples. Supondo que o sistema de vocês extraia, quando vocês gerarem um relatório, saia dessa forma: cidade e estado junto, em uma coluna. Só que é ruim trabalhar assim, é legal cidade numa coluna e estado na outra. Então, o que o texto para coluna faz? Vocês podem selecionar aqui, faixa de opções dados, texto para colunas. Existe a opção delimitado e largura fixa. Delimitado, ele já tem algumas pré-condições. Largura fixa, eu que vou definir onde eu quero quebrar. Mas vamos aqui em delimitado primeiro. Avançar. Eu escolho qual meu delimitador aqui. Eu quero quebrar onde tiver ponto e vírgula, mas eu não tenho ponto e vírgula. Onde eu tiver vírgula, eu não tenho. Onde eu tiver espaço, opa, talvez. Mas olha, Fortaleza separou de Ceará, mas São Paulo, ele separou o São Paulo e o estado, então não vai ficar legal. Se eu der um concluir, já existem dados aqui, você quer substituí-los? À frente, sim. É que eu selecionei a coluna toda, eu vou selecionar só as informações aqui. Avançar, espaço, concluir. Olha, não vai ficar legal para eu trabalhar, né? Assim. Então, qual outra opção do texto para colunas? Largura fixa. Seleciono largura fixa, dá um avançar. Olha, eu defino onde eu quero cortar, segurando a seta e puxando. Então, se eu deixar aqui, ele vai cortar aqui, ó. Vejam, concluir. Olha lá, aí ficou legal. Ok? Estou verificando se não ficou nenhum espaço em branco aqui, não. Então, Ctrl Z novamente. Texto para colunas. Delimitado a gente já viu que não é interessante nesse caso, a não ser que seja apenas uma palavra, um espaço e outra palavra. Aí pode ser ou uma palavra, vírgula. Eu vou mostrar para vocês aqui no caso de barra. Tá? Então, novamente, só para fechar esse bloco aqui. Largura fixa, avançar. Se eu tivesse várias informações, eu posso incluir mais separações dando 2 cliques. Um clique. E 2 cliques para remover. Ó. E seguro e arrasto. Aí. E antes, se eu quiser já cortar dessa forma, só dá um concluir. Mas Ctrl Z. Texto para colunas novamente, largura fixa. Quero aqui, ok. Eu dou um avançar. Eu tenho outras opções ainda. Onde será o meu destino? E o formato dos dados da coluna. Se eu quero que vá como texto, data. Deixa eu ver isso aqui. Converte valores numéricos em números. Valores de data em datas e todos. Isso aqui eu nunca usei, sinceramente. Separador decimal de milhar. Não, nunca usei. E o destino. M2, eu quero aqui. Vamos lá, defino onde eu vou cortar. Ok? E quando eu tiver, por exemplo, assim, barra, ou se fosse um traço, 2 pontos. Vamos lá. Selecionei. Dados. Texto para colunas. Tá com fórmula, deixa eu tirar a fórmula. Porque eu fiz um concatenar aqui da nossa base. Cidade e estado, só para eu ter essa base aqui de exemplo. Colar
valores, aí ok. Vamos lá, texto para colunas. Deixa eu puxar a tela aqui para a direita. Selecionei dados, texto para colunas. Se eu for no delimitado, avançar, ó, eu tinha definido o espaço. Olha como ele quebrou tudo bagunçado aqui. Então não é o espaço, eu tiro. Outros, que outros? Barra. Olha lá. Avançar, aquelas outras opções, concluir. Tá? Na verdade, nem difícil usar o avançar, tá? Vem aqui, texto para colunas. Se for largura fixa, ó, avançar. Nesse caso já dá mais trabalho. Largura fixa, porque eu tenho uma barra no meio, né? Então eu teria que colocar 2 traços e dar um concluir. Vamos lá. Aí eu teria que excluir isso aqui para juntar. Agora, se for delimitado, dou um avançar. Se não tivesse nada marcado aqui, eu sei que eu tenho uma barra como delimitador. Então eu coloco a barra aqui, ele já quebra para mim. Então, disse nas outras aulas e continuo dizendo, pratiquem bastante, que quanto mais vocês praticar, mais vocês vão assimilando esses macetes e vão ficar craque no Excel, ok? Espero que tenham gostado aí do texto para colunas.